Olá, amigos do Diário. Aqui quem fala é o Juliano. E hoje quero contar algo que aconteceu comigo em meados de 2016 a 2017. Não me lembro bem agora, mas deve ser isso. Tenho 30 anos de idade e isso se passou na cidade de Aracruz, no Espírito Santo, em um bairro do litoral da cidade. Eu morava em Vila Velha nessa época. Era militar do Exército e minha família residia em Aracruz, nesse bairro de praia. Então, toda sexta-feira, se eu não estivesse de serviço de guarda, pegava o ônibus e ia em direção à casa da minha mãe. Minha irmã, a qual não vou falar o nome, morava na mesma rua da minha mãe, um pouco antes. Quando eu ia para lá, ficava meio enjoado da praia, então quando não estava com os amigos, ficava na loja da minha irmã, onde minha mãe trabalha até hoje. Ou então, em segundo plano, ia para a casa dela baixar jogos e vídeos no Wi-Fi. Eu não costumava entrar na casa, por mais que fosse autorizado, nunca gostei de incomodar. Então ficava na varanda da casa dela, onde o Wi-Fi pegava muito bem. Detalhe: na casa da minha mãe nessa época não havia Wi-Fi, e eu não queria gastar minha internet móvel com vídeos e jogos super pesados. Então eu adorava ficar lá sozinho, aproveitando a internet. Para detalhar um pouco, minha irmã nessa época era casada e tinha 2 cachorros que ficavam nos fundos da casa. A casa é de 2 andares, porém o andar de cima era depósito da loja, com vasos enormes, adubos, sacos de areia e plantas. Acho que já dá para saber que loja estou falando, né? Para ter acesso à parte de cima da casa era somente por fora, e as escadas ficavam ao lado da varanda. Em uma dessas vezes que fui lá baixar jogos, eu estava sentado na varanda por volta das 3 da tarde. Estava tranquilo, sentado de frente para o portão branco na garagem. Não senti nada, não me arrepiei, estava tudo normal, quando, do nada ao lado da parede perto da escada, vi uma menina me espiando. Ela aparentava ter uns 7 ou 8 anos de idade, era branca e com cabelo liso. Quando cruzou o olhar com o meu, saiu, tirou a cabeça, porém não escutei passos nem dela chegando nem dela saindo. Foi aí que instantaneamente me levantei da cadeira e fui atrás. De onde eu estava até onde ela me espiou eram 2 metros, então foi muito perto. Eu não demorei nem 3 segundos para me levantar e ir atrás dela. Não havia nada. Olhei no corredor e não vi nada. Subi as escadas e fui até o 2º andar, revistando cada cômodo, vasos, tudo. Não havia nada. Em nenhum momento me arrepiei, e nessa hora ainda não pensava em nada sobrenatural. Até que quando desci olhei para o muro da casa, que tinha mais de 2 metros de altura, com cacos de vidro. Era impossível uma criança daquele tamanho ter passado por ali. Ali eu me convenci de que era algo sobrenatural. Saí e fui direto para a loja. Eu estava confuso, mas não sentia medo. Quando cheguei à loja, chamei minha mãe no canto e comecei a falar o que havia acontecido. Minha irmã viu de canto de olho e logo em seguida veio querer saber o que estava acontecendo. Contei a ela também e elas ficaram sérias. Minha mãe ficou meio agoniada e minha irmã pensativa. E isso tinha um motivo. Foi aí que me lembrei do porquê. Em 2009, minha irmã teve uma gravidez de muito risco. O bebê, se tivesse vindo ao mundo, teria sérios problemas de má formação. Foi oferecido à minha irmã abortar, porém ela se negou. Disse que seria feita à vontade de Deus, mas não iria abortar. Semanas depois, ela sofreu um aborto espontâneo no banheiro daquela mesma casa. O bebê já estava morto e era uma menina. A menina já teria até nome e se chamaria Marina, que é o nome da minha falecida avó, na época ainda viva. Minha irmã tem 40 anos hoje e nunca teve filhos. Porém, a história não acaba aí. No outro dia, minha mãe foi à tarde na casa da minha irmã. Foi sozinha. Se ajoelhou na grama em frente ao lugar onde a menina espiou e ficou ali mexendo em algumas rosas do deserto. Até que sentiu 3 puxadas leves em seu vestido, pela parte de trás. Ela me disse que também não se arrepiou.
Quando olhou para trás, não havia nada. Ela chegou em casa emocionada e me contou. Porém, ela mesma me disse que não podíamos nos enganar, porque nossa família sempre acreditou na Bíblia, e lá diz que quem morre não volta, e que demônios podem tomar formas de entes que já se foram para nos sensibilizar e nos desviar da verdade. Eu acredito nisso também. Após isso, nunca mais presenciamos nada naquela casa. Um ano depois, minha irmã se separou e não mora mais naquele lugar. Só minha mãe mora na mesma casa, naquela mesma rua. Eu também já me mudei de cidade e quando vou visitar minha mãe, obrigatoriamente tenho que passar na frente daquela propriedade. Está do mesmo jeito, com novos moradores e a parte de cima ainda inacabada. Eu sei que aquela menina não era a filha da minha irmã, porém até hoje não entendo por que não me arrepiei e não senti medo. Obrigado, canal de relatos. Acompanho há mais de um ano, hoje aqui de Lisboa, Portugal, onde já recomendei o canal a vários amigos portugueses. Abraços desde Lisboa. Minha avó tinha um forno de pedra no quintal de casa. Minha mãe e minha tia Eva faziam uns frangos assados que eram muito apreciados por algumas senhoras de Porto Velho. Elas só preparavam os frangos no último domingo de cada mês, para que o pessoal de lá nunca se cansasse de encomendá-los. Eu nunca provei, mas ficava com água na boca quando minha mãe descrevia. Dizia que assim que saíam do forno, os frangos eram deixados para descansar numa travessa de barro. A pele esticada pelo calor adquiria aquele tom dourado. O suco, a gordura e o molho acumulados no fundo do recipiente continuavam fervendo mesmo já dentro das cestas em que eram transportados. Elas acordavam às 3:30 da madrugada para cozinhar, para que às 7 viessem buscar os frangos e levá-los ao outro povoado. Iam numa carroça puxada por cavalos. Quem conduzia era um senhor que cobrava um troco por cada uma delas e mais um por cada cesta. Ele aproveitava a viagem para levar encomendas e mercadorias de outras pessoas. A caixa da carroça era espaçosa, mas não tinha assentos. Começavam o trajeto sentadas nas bordas, mas ao sair do povoado o caminho ficava acidentado e em alguns trechos quase intransitável. Como aquelas carroças não tinham suspensão para amortecer os solavancos, as duas acabavam deitadas dentro da caixa, abraçando as cestas. Era normal chegarem com dor nas costas e as mãos dormentes de tanto se agarrarem às bordas. Já acostumadas ao tranco constante que sacode os ossos, ao fato de os cavalos irem devagar em alguns trechos e dispararem em outros, às vezes até conseguiam cochilar. Uma vez acordaram com um solavanco mais forte que o normal. Minha mãe abriu os olhos e viu as árvores passando rápido demais para um trecho tão acidentado. O senhor gritava com os cavalos, mas não parecia conseguir contê-los. Cada buraco levantava a carroça inteira. Lá dentro, minha mãe e minha tia tentaram se segurar, mas não havia nada firme onde se agarrar. O solavanco seguinte as arremessou contra uma das laterais, outro as levantou do chão da carroça. Os cavalos entraram na parte mais pedregosa, onde as rodas encontravam desníveis fundos. A carroça saltava, caía e tornava a saltar. Num tranco mais violento, uma roda bateu numa rocha fixa. Ouviu-se o estalo da madeira se partindo. No mesmo instante, a caixa inclinou-se bruscamente para um lado e minha mãe e minha tia foram arremessadas para fora. Seus corpos giraram no ar sem que pudessem se proteger. Minha mãe caiu em alguma vegetação seca que deixaram seu rosto cheio de arranhões. Minha tia caiu um pouco mais atrás, rolando pelo caminho pedregoso, até parar contra uma irregularidade do terreno. Os cavalos não pararam. Arrastaram o restante da estrutura por vários metros com o eixo torto batendo nas pedras, até que finalmente se soltaram, com fragmentos do arreio pendendo pelas laterais.
No caminho ficaram a madeira estilhaçada, o eixo quebrado, os sacos espalhados e o corpo do idoso. Minha mãe levou um tempo para se levantar. Estava com as mãos raladas. Minha tia tinha uma perna em carne viva. Por fim o senhor se mexeu. Depois levantou-se sem 2 dentes e com metade do rosto cheio de pedrinhas grudadas na pele. Os frangos ficaram espalhados mais adiante e as cestas viradas para cima, aparentemente intactas. Minha mãe perguntou se ele estava bem. O homem não falava, pois com a pancada tinha ficado sem ar. Só grunhia e gemia enquanto esfregava a barriga. Se isso servir de alguma coisa, encontrei isto que o senhor deixou cair, disse minha tia Eva, entregando os 2 dentes que faltavam. O homem se levantou, pegou os dentes, apertou-os contra a palma da mão e caminhou na direção por onde os cavalos haviam ido, como se ainda houvesse alguma chance de alcançá-los. Olhou para os dentes, os apertou com mais força e depois os arremessou na grama. Vocês não viram? Não viram o que assustou os cavalos? Ele voltou alguns passos para explicar porque era evidente que elas não sabiam do que se tratava. Disse que algo atravessou rapidamente o caminho, da esquerda para a direita. Flutuava. Não era um animal, nem sequer uma criatura comum. Era algo com uma estrutura central alongada, parecida com uma coluna exposta. Dessa coluna saíam múltiplas ramificações finas e longas, como raízes ou nervos descobertos. Na parte superior havia algo que lembrava um crânio incompleto, logicamente sem olhos. Ainda assim, o senhor jurou que aquela coisa o encarou. Com uma das ramificações, roçou o pescoço do cavalo mais próximo. Foi um toque leve, quase uma carícia. O animal tentou recuar, mas as rédeas o seguraram. Enquanto aquele horror permanecia ali, outra dessas terminações roçou o focinho do segundo cavalo. Ele começou a sacudir a cabeça com violência, e então os 2 enlouqueceram. Tenho que ir atrás deles, e também preciso buscar ajuda, ele disse, já se afastando a pé mesmo. Minha mãe conta que quis ir atrás dele, para que não as deixasse sozinhas, mas o homem não diminuiu o passo. Minha tia sequer conseguiu se levantar de imediato. Quando finalmente se ergueu, mancava. Pelo menos tem algo para comer. Se ele voltar logo, ainda dá tempo de entregar os frangos. Elas dizem que viram o céu ficar amarelo e depois alaranjado, e durante todo esse tempo, absolutamente ninguém passou pelo caminho. Às 6 da tarde já tinham tentado caminhar mais adiante, mas não viram sinal de nada. Andavam devagar porque minha tia mal conseguia se mover. Minha mãe estava exausta de carregar as cestas, pois suas mãos estavam em carne viva. A cada balanço a alça lhe cortava as palmas. Nenhuma das 2 ousou pensar que o homem pudesse tê-las abandonado. Se estavam preocupadas com algo, era com a possibilidade de que algo tivesse acontecido com ele, já que toda a mercadoria tinha ficado espalhada pelo caminho. Às 5 da tarde já não havia o que fazer. Afastaram-se um pouco da trilha para procurar um tronco caído. Ali cada uma comeu um frango que, pelo cheiro que ainda saía das cestas, continuava bom. Comeram o que conseguiram, só para que o mínimo possível de comida fosse desperdiçado. Minha mãe voltou ao caminho para ver se o garrafão de água que minha avó tinha enviado ainda estava inteiro. Procurou por um bom tempo até encontrá-lo quebrado, com a água derramada. O que encontrou foi um letreiro talhado na casca de uma árvore, indicando a existência de um poço na direção apontada. Foram até lá e encontraram a boca de um poço, cuja borda chegava à altura da cintura. Havia uma corda e um recipiente. Tiraram água e mataram a sede. Depois voltaram para a beira do caminho. Dormiriam encostadas em uma árvore, combinando tentar descansar em turnos para iniciar o caminho de volta bem cedo no dia seguinte. Uma delas já estava quase dormindo quando a outra a sacudiu pelo ombro. Olha lá! Entre as árvores a uma distância dava para ver uma luz toda estranha. Não parecia uma lanterna e sim fogo.
levantaram-se devagar. Minha tia mancava. Minha mãe carregava 2 das cestas e caminharam em direção à luz, seguindo pelo terreno mais aberto possível. À medida que se aproximavam, perceberam que não se tratava apenas de uma fogueira. Alguém estava queimando roupas ou trapos velhos, pois dava para sentir pelo cheiro. A casa surgiu depois do fogo. Era pequena, de madeira, com teto baixo. Não havia cercas nem animais por perto e não se via nenhum outro ponto de luz por quilômetros. Minha tia Eva contornou, colocou-se diante da porta e, sem bater, perguntou. Mal terminou de explicar que haviam ficado paradas na estrada quando a porta se abriu. Saíram 3 pessoas. Um homem mais velho, magro, encurvado, e uma mulher da mesma idade, com um avental limpo e o cabelo preso. Depois apareceu atrás deles um menino quase adolescente que ficou meio escondido atrás do batente da porta sem dizer nada. Perguntaram o que faziam ali, num tom bem sem educação. Minha mãe explicou o acidente, os cavalos, o senhor que tinha ido embora, e disse que precisavam passar a noite ali. Ela prometeu que ao amanhecer tentariam voltar. Quando mencionaram que traziam comida, o homem trocou um olhar rápido com a mulher. Então convidaram elas a entrar. A casa era pequena, muito pobre, mas limpa. Não havia móveis em excesso, só uma mesa no centro, 3 cadeiras, uma cama ao fundo separada por uma cortina e tudo iluminado por velas. O ar tinha um cheiro difícil de definir. Colocaram as cestas sobre a mesa e as abriram. O cheiro encheu a casa. Comeram com as mãos mesmo. Minha tia e minha mãe também comeram mesmo sem fome. Já eram quase 9 da noite, mas a carne ainda estava macia. Então ouviu-se um gemido atrás do lençol que dividia o canto do cômodo. A mulher se levantou, pegou o prato, colocou o pedaço que havia separado, parou por um segundo, caminhou até a cortina e desapareceu atrás do tecido. Aquilo explicava o cheiro das roupas sendo queimadas lá fora. Havia alguém doente naquela casa. Ninguém explicou nada e depois terminaram de comer. Para minha tia e minha mãe, estenderam no chão alguns tapetes de palha. Assim não dormiriam diretamente sobre a terra. Acomodaram elas ao fundo, perto da parede mais fria, e deram-lhes um cobertor fino. Estenderam um lençol entre elas e o resto do cômodo para dar uma suposta privacidade. Apagaram as velas, uma por uma. Àquela hora, a mata já não fazia barulho. A casa ficou em silêncio, então só se ouvia o fogo do lado de fora e uma respiração atrás do tecido. Minha tia Eva foi a primeira a acordar. Diz que abriu os olhos porque algo mudou no ar. Porém, ela não soube dizer o quê. Acordou minha mãe 2 segundos antes de os gritos começarem. Eram gemidos, pancadas na madeira, alguém caindo no chão e um objeto sendo arrastado. Minha mãe tentou se levantar, enquanto Eva já estava de pé. Mesmo com uma perna muito ralada, ela puxou o lençol apenas o suficiente para olhar. Diz que o homem e a mulher estavam no centro do cômodo, e o jovem estava encostado na parede, de costas, tapando os ouvidos. O fogo se movia atrás da outra cortina. O homem olhou na direção de Eva e fez um sinal, pedindo que ela se aproximasse para rezar. Eva passou para o outro lado do lençol. Minha mãe ficou sentada sobre o tapete, com as mãos apoiadas no chão, sem decidir se levantava ou não. O homem marcava o ritmo das rezas, a mulher respondia e Eva tentava acompanhá-los. Entre uma palavra e outra ouviam gemidos. Minha mãe olhava para o tecido e via apenas sombras. Então ouviu-se outra voz. Vem. Era a voz da mãe dela, da minha avó. Não era um sussurro, soava como se minha avó estivesse naquela casa. Vem. Minha mãe diz que sentiu o estômago igual quando se passa numa descida. Sabia perfeitamente que a mãe estava em casa, a quilômetros dali, perguntando-se por que elas não tinham voltado. Enquanto se virava, um vento levantou o lençol que a separava do resto do cômodo. O tecido se arrancou dos pregos e caiu no chão. Quase ao mesmo tempo,
O outro lençol também se ergueu, como se alguém o tivesse puxado de cima. Já não havia divisões, e o espaço estava iluminado apenas por uma única vela acesa. O homem e a mulher estavam de joelhos, Eva ao lado com as mãos em oração, e o jovem contra a parede chorava. As rezas pararam de repente. Minha mãe ficou olhando para a cama. O tecido permanecia erguido, revelando o inexplicável. Sentado na cama estava o doente, com um detalhe asqueroso. Ele não tinha cabeça. Não estava inclinada para trás nem escondida na sombra. Simplesmente não estava lá. Onde deveria começar o pescoço havia uma superfície escura. Não havia sangue e nada escorrendo. Os gemidos vinham dali, de algum lugar. Minha mãe sentiu tanto medo do que viu que deixou até as sandálias para trás. Saiu correndo em direção à porta, empurrou a chapa de metal e saiu descalça, com o medo nas costas de ser seguida. Só parou quando ouviu a irmã atrás dela. "Espera!" Não pararam até estarem longe da casa. Ficaram do lado de fora pelo resto da madrugada. Não falaram sobre o que viram. Não falaram de nada, apenas tremiam de mãos dadas. Quando começou a clarear, Eva foi a primeira a quebrar o silêncio. Disse que a senhora lhe contou que aquilo tinha acontecido com o irmão porque algo o tocou. Segundo ela, ele se encontrou com uma coisa na mata, que não era um animal nem uma pessoa. Minha mãe ficou paralisada. Talvez fosse a mesma coisa que o motorista havia descrito. Elas nunca viram aquela coisa, mas ouviram outras pessoas coincidirem com a descrição. Às 6 da manhã, a carroça chegou. Era o senhor que as havia deixado e um companheiro. Juntos, recolheram a mercadoria que tinha ficado espalhada. Depois disso, toda vez que faziam a viagem, iam de mãos dadas e não se soltavam em nenhum trecho. Quando o caminho ficava pedregoso, começavam a rezar em voz baixa. Naquela época, nunca contaram isso a ninguém. Por muito tempo, nem entre elas voltaram a mencionar o que lembravam daquela casa e da experiência em geral. Meses depois, numa tarde, minha avó chegou em casa com os olhos bem abertos, como se tivesse visto o diabo. Disse que tinha ido cedo ao rio e, na volta, ouviu um galope saindo da vegetação. Caminhou rápido, com medo de ser atropelada, quando viu um par de cavalos sem cabeça descendo a encosta. Isso mexeu muito com ela na época. Eu particularmente nunca passei por algo sobrenatural, e nem quero. Só estou aqui para relatar algo que aconteceu com a minha família. Isso aconteceu no ano passado, aqui nos Estados Unidos. Eu tinha 22 anos na época, completamente esgotado pelo trabalho, e estava passando por uma daquelas fases em que tudo na vida parecia estar acontecendo com outra pessoa, não comigo. Não vou entrar em detalhes, mas digamos apenas que eu tive um passado complicado. E naquele ponto eu estava tentando ativamente colocar distância entre mim e certos capítulos da minha vida. O que eu mais precisava era desaparecer por alguns dias. Eu acho que todo mundo já sentiu isso em algum momento. Devo ter desabafado em voz alta porque um dia no trabalho acabei conversando com um colega sobre uma pequena ilha na costa do Maine. Pela forma como ele descreveu o lugar, parecia quase agressivamente entediante. Não havia vida noturna, quase nenhum turista depois que escurecia, e a maioria das pessoas pegava a balsa durante o dia e voltava para o continente antes do pôr do sol. Ele disse que se você passasse a noite lá, era como ter a ilha inteira só para você. Era exatamente o que eu estava procurando. Encontrei um anúncio de aluguel de temporada para um chalé isolado, bem na beira da costa. O preço era suspeitamente barato e estava disponível com pouca antecedência, o que provavelmente deveria ter levantado alguns sinais de alerta. Mas eu não estava exatamente em um estado mental cauteloso,
Então reservei sem pensar duas vezes. O chalé em si era pequeno. Apenas um único cômodo com uma cama, uma pequena cozinha que claramente não era usada e um banheiro do tamanho de um armário. Ele ficava um pouco afastado da água, cercado em 3 lados por uma vegetação densa que praticamente encostava nas paredes. A frente dava diretamente para o oceano, com uma única janela coberta por uma cortina fina que não fazia muito para bloquear a visão em nenhuma das direções. As paredes eram finas como papel. Eu conseguia ouvir o vento passando pela vegetação como se estivesse ao lado do meu ouvido. A porta tinha uma tranca e uma corrente que pareciam ter sido instaladas recentemente, o que achei um pouco estranho para um lugar tão isolado, mas não pensei muito sobre isso. Peguei a balsa no fim da tarde e passei o começo da noite apenas caminhando pela ilha. Era uma sensação meio surreal ver o lugar esvaziando à medida que os visitantes do dia voltavam para o continente. Quando o sol se pôs, praticamente não havia mais ninguém ali. Sem postes de luz, sem ruídos ao fundo, nada. Eu estava completamente sozinho, apenas ouvindo o som do oceano. Era bonito. Jantei em um pequeno pub perto do local onde a balsa atracava. A bartender foi simpática o suficiente, mas notei que ela fez uma expressão estranha quando mencionei onde eu estava hospedado. No caminho de volta, passei por um pequeno pier escondido dentro de uma espécie de caverna, talvez a uns 90 metros do chalé. Havia um único barco a motor amarrado ali. Ele se destacava, porque todos os outros barcos que eu tinha visto na ilha eram embarcações maiores, usadas para a pesca de lagosta. Registrei aquilo mentalmente, mas não pensei muito além disso. Voltei para o chalé por volta das 23 horas, tranquei a porta com a tranca e a corrente e me preparei para dormir. Até aquele momento eu estava realmente aproveitando o tempo longe de tudo. Mas claro, aquela paz não durou. Percebi que o carregador do meu celular estava com defeito, ou talvez fosse a tomada. O fato é que meu celular não carregava, não importava o que eu tentasse. Testei todas as tomadas do chalé. A bateria já estava baixa, e eu tinha certeza absoluta de que o celular iria desligar em menos de 1 hora. Felizmente eu não precisava dele para pegar a balsa no dia seguinte, pois eu tinha um bilhete físico. Mas ninguém gosta de ficar sem celular, não é mesmo? Decidi simplesmente encerrar a noite e dormir. Eu estava exausto de qualquer forma. E, na verdade, dormi bem rápido. O cansaço acumulado das últimas noites me atingiu de uma vez, e em poucos minutos depois que deitei, eu já estava apagado. Acordei no meio da noite. Não sei exatamente o que me despertou, mas assim que acordei, eu ouvi passos no cascalho do lado de fora do chalé. Eles estavam perto, bem em frente à porta. E quem quer que estivesse ali estava andando devagar, com longas pausas entre cada passo. Definitivamente não parecia um animal correndo por ali. Eu me mexi na cama e os passos pararam na hora. O silêncio que veio em seguida era desconfortável, de uma forma difícil de explicar. Durou tempo suficiente para que eu começasse a me convencer de que tinha imaginado tudo, ou que talvez tivesse sido apenas um animal. Eu não queria me mexer. Fiquei olhando fixamente para o teto e não sei o que eu estava esperando. Eu estava tão assustado que mal conseguia pensar direito. E então, alguns minutos depois, os passos voltaram. Desta vez não havia dúvida. Eles não estavam passando. Estavam se aproximando. Ouvi os passos chegarem até a entrada do chalé e pararem bem em frente à porta. Meu coração estava batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Eu tinha a sensação de que a pessoa podia ouvir, mas não havia nada que eu pudesse fazer além de ficar o mais silencioso possível. Como se a situação já não fosse ruim o suficiente, a pessoa do lado de fora ligou uma lanterna e tentou iluminar através da porta. Eu não conseguia me mover. Estava paralisado de medo. A pessoa desligou a lanterna e tentou girar a maçaneta.
Fechei os olhos e rezei para que a tranca segurasse. E segurou. Achei que isso seria o suficiente para fazê-la desistir, mas eu estava errado. Alguns segundos se passaram, então ela tentou novamente. Desta vez, com mais força. Em seguida vieram várias batidas violentas na porta, uma após a outra. O som era ensurdecedor dentro daquele pequeno chalé. A cada impacto, meu corpo reagia involuntariamente, mas aquelas batidas também despertaram algo em mim. A ameaça se tornou real demais. Mesmo completamente aterrorizado, eu sabia que precisava fazer alguma coisa. Sem pensar, saltei da cama enquanto a pessoa ainda batia na porta e me agachei atrás dela. Eu estava totalmente preparado para o pior, mas em vez da porta ser arrombada, tudo ficou em silêncio. Fiquei agachado por alguns segundos, tentando não respirar alto demais. E então, e eu me lembro disso com absoluta clareza, a pessoa do outro lado da porta falou. Eu quase gritei de susto, mas consegui me segurar. Era a voz de um homem. Uma voz que eu não reconhecia, mas ele sabia o meu nome. Ele sabia que eu estava ali. Os passos se afastaram da porta e começaram a contornar o chalé. Eu acompanhei o som enquanto ele passava pela parede do banheiro e continuava ao redor. Ele estava me provocando. Ele sabia. Toda a minha confiança desapareceu naquele instante. Ouvir meu próprio nome foi o suficiente para me deixar tonto. Foi o momento mais assustador da minha vida. Durante o que pareceu uma eternidade, ou talvez 20 minutos, aquela pessoa ficou circulando o chalé. Eu não fazia ideia do que ela estava fazendo. Uma parte de mim queria que ele simplesmente arrombasse a porta e acabasse com aquilo logo. Eventualmente, os passos começaram a se afastar. Então, na direção do pier, ouvi o som de um motor ligando. Era inconfundível. Um pequeno motor de barco. Ouvi enquanto ele se afastava da costa e desaparecia no meio da água. Eu não dormi depois disso. Não é exagero. Fiquei acordado a noite inteira. Assim que ficou claro o suficiente para enxergar, eu saí do chalé. O cascalho ao redor contava toda a história. Havia marcas de botas pesadas circulando o chalé várias vezes. As pegadas seguiam em linha reta até o pier e terminavam exatamente na beira da água. O resto do dia foi um borrão. Devolvi a chave ao proprietário, peguei a balsa e voltei para casa. Mas minha mente não estava bem. E tem uma coisa que ainda me perturba. Quem quer que estivesse naquele chalé não veio da ilha. Ele veio de barco. Veio especificamente até aquele chalé naquela noite específica. Ele sabia meu nome e sabia exatamente onde eu estaria. Alguns dias depois, confrontei meu colega de trabalho, o mesmo que tinha me falado sobre a ilha. Ele jurou repetidamente que não contou a ninguém sobre a minha viagem. E honestamente, eu acredito nele. Ele pareceu assustado quando contei o que aconteceu. Eu mencionei antes que tive um passado complicado, mas não vou entrar em detalhes. Mas digamos que não me surpreende completamente a ideia de que alguém pudesse querer me encontrar. O que eu simplesmente não consigo entender é como alguém conseguiu me rastrear até uma ilha aleatória. Como essa pessoa soube exatamente qual chalé eu aluguei e em qual noite eu estaria lá? Por quanto tempo ela esteve me observando antes disso tudo? Eu não tenho resposta para nenhuma dessas perguntas, e a pior parte é que eu ainda trabalho no mesmo emprego. Ainda moro no mesmo lugar. Nada mudou desde então, mas eu não tenho nenhum motivo para acreditar que isso acabou. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Eu trabalhei como taxista por quase 12 anos. Não era algo que eu sonhava em fazer, mas pagava as contas e me dava certa liberdade de horários. Naqueles anos, se você queria ganhar bem, precisava trabalhar à noite.
A cidade era diferente depois das altas horas. Tem menos trânsito, mais silêncio e gente que quase sempre tinha pressa. Em 2004, eu estava passando por uma fase difícil. Minha filha tinha acabado de entrar no ensino médio e as contas tinham se acumulado. Por isso comecei a pegar turnos mais longos. Saía ao entardecer e quase sempre voltava ao amanhecer. Com o tempo a gente aprende a ler as pessoas pelo jeito que levantam a mão, pela forma como abrem a porta e pelo tom com que dizem boa noite. Aquela noite parecia normal. Eu tinha levado um casal ao centro e depois um senhor que cheirava a álcool, mas estava tranquilo. Perto da 1 da manhã pensei em encerrar. Eu sempre dizia: mais uma corrida e vou embora. Às vezes era verdade, às vezes não. Foi então que o vi. Estava parado numa esquina pouco iluminada, perto de uma avenida larga. Não fez gestos exagerados, apenas levantou a mão com calma. Parei por hábito. Quando abri a porta traseira, senti algo estranho. Ainda não sei dizer o quê. Não havia nenhum cheiro específico. Não parecia sujo nem diferente. Era um homem comum, talvez com 40 e poucos anos, vestido de maneira simples. Ele me disse um destino ao sul da cidade, e eu conhecia bem o lugar. Arranquei e no começo não conversamos. Eu deixei o rádio baixo e o ruído do motor preenchia o silêncio. Depois de alguns minutos ele perguntou se eu dirigia há muito tempo. Respondi que sim, e que já fazia vários anos. Ele comentou que dava para perceber, porque eu dirigia com tranquilidade. Aquilo me pareceu estranho. A maioria dos passageiros não repara nesse tipo de coisa. Seguimos adiante e, sem que eu perguntasse nada, ele começou a falar como se já estivéssemos no meio de uma conversa. Disse que a cidade tinha mudado muito e que antes as ruas eram mais escuras. Eu respondia com frases curtas. Não era grosso, mas também não queria prolongar o papo. Quando chegamos ao destino, ele pediu que eu esperasse um momento. Desceu, caminhou até um prédio e desapareceu pela porta. Pensei que voltaria rápido, mas se passaram 5 minutos, depois 10. Eu já estava prestes a ir embora quando o vi sair novamente. Ele entrou no táxi e pediu que eu o levasse de volta ao mesmo lugar onde o tinha buscado. Pagou bem e inclusive deixou gorjeta. Não pensei muito sobre isso, pois tinha sido uma boa corrida. O estranho começou 2 noites depois. Eu estava dirigindo por outra região, bem longe de onde o tinha pegado da primeira vez. Vi alguém levantar a mão, parei e quando abri a porta traseira, senti o mesmo silêncio pesado daquela noite. Era ele. Pensei que fosse coincidência. Minha cidade não é tão grande e a gente acaba encontrando pessoas repetidas. Ele me cumprimentou como se nada fosse, sem qualquer surpresa, e pediu o mesmo destino. Enquanto eu dirigia, perguntou se o movimento tinha sido bom. Respondi que mais ou menos. Ele então disse algo que me fez olhar pelo retrovisor. Você sempre diz isso quando está cansado. Não me lembrava de ter dito algo parecido antes. Chegamos novamente ao prédio e dessa vez ele não pediu que eu esperasse. Desceu, pagou e foi embora. Fiquei ali por um momento, observando a porta se fechar. Naquela noite não pensei muito no assunto, mas comecei a notá-lo com mais frequência. Ele sempre aparecia quando eu estava pensando em encerrar o turno, nunca antes. Na terceira vez entrou numa rua quase deserta e deu o mesmo endereço. Durante o trajeto ficou em silêncio e eu também. Quando chegamos, perguntei se ele trabalhava ali, mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa. Ele sorriu de leve e disse algo como: pode-se dizer que sim. Não sei porquê, mas aquilo me incomodou. A partir desse momento começou a acontecer algo que eu não sabia explicar. Cada vez que o levava, sentia que o trajeto era mais curto. Não porque eu estivesse dirigindo mais rápido, é que simplesmente o tempo parecia desaparecer. Chegávamos antes do esperado.
Uma noite até conferi o taxímetro, achando que estivesse com defeito. Outra coisa que me chamava a atenção é que nunca o via sair completamente do carro. Ele sempre se afastava rápido, sem olhar para trás. Certa madrugada, enquanto esperava passageiros perto de um hospital, um colega taxista se aproximou para conversar. Comentei casualmente que tinha um cliente frequente que sempre fazia a mesma corrida. Descrevi o homem. O outro motorista ficou em silêncio por um tempo e perguntou se o destino era determinado prédio. Respondi que sim. Ele apenas disse: "Eu também já levei ele", e não acrescentou mais nada. Isso ficou martelando na minha cabeça. Na noite seguinte voltei a pegá-lo. Dessa vez decidi conversar mais. Perguntei se ele trabalhava à noite, já que sempre saía tarde. Ele respondeu que não exatamente. Falou sobre ruas antigas e sobre comércios que já não existiam. Falava como alguém que conhecia a cidade desde sempre. Em determinado momento perguntou se eu tinha filhos. Disse que sim. Então ele comentou: "Você sempre tem pressa para chegar." Não soube o que responder. Quando chegamos, ele desceu e antes de fechar a porta, disse algo que até hoje ecoa na minha cabeça: "Obrigado por continuar dirigindo." Não entendi ao que se referia. Depois daquela noite, comecei a sentir algo estranho antes mesmo de vê-lo. Era uma espécie de antecipação. Quando a rua ficava silenciosa demais, eu sabia que ele apareceria. Não era exatamente medo. Era desconforto. Uma noite decidi não parar quando o vi. Fingi que não o tinha notado e segui em frente. Pelo retrovisor vi sua figura parada enquanto eu me afastava. 5 minutos depois, outro passageiro me chamou. Quando abriu a porta, era ele. Freiei com tudo. Ele pediu desculpas por me assustar e disse que tinha mudado de esquina porque eu vinha distraído. Não me lembrava de tê-lo visto caminhar, muito menos aquele trecho todo. Durante o trajeto não falamos. Eu sentia as mãos suadas no volante. Ao chegarmos ao prédio, ele pediu que eu esperasse. Dessa vez esperei, mais por nervosismo do que por qualquer outra coisa. Passaram-se vários minutos. A porta não se abriu. Resolvi descer do táxi. Caminhei até a entrada e toquei a campainha. Um vigia apareceu e perguntou o que eu queria. Disse que tinha acabado de deixar um senhor ali. O homem me olhou confuso. Disse que o prédio estava quase vazio há meses e que só havia 1 ou 2 escritórios fechados. Descrevi o passageiro. O vigia balançou a cabeça negativamente. Voltei ao táxi com uma sensação gelada nas costas. Naquela noite dirigi direto para casa. Pensei em parar de trabalhar por um tempo, mas não podia. Continuei, embora começasse a evitar certas regiões. Funcionou por alguns dias até que ele voltou. Era quase amanhecer. Eu estava exausto e tinha decidido encerrar o turno. Então o vi levantar a mão. Fiquei em dúvida por alguns segundos. Ele se aproximou do carro antes que eu decidisse e entrou. Não disse o destino, apenas murmurou: "A última vez." Não sei porquê, mas não perguntei nada. Arranquei e dirigi sem ligar o rádio. A cidade estava vazia, com aquele silêncio estranho da madrugada. Tive a sensação de que a viagem demorava demais e ao mesmo tempo passava rápido. Quando chegamos, não era o mesmo prédio. Era uma rua mais escura, com casas antigas. Ele pediu que eu parasse e antes de descer perguntou há quanto tempo eu dirigia. Respondi que já nem sabia. Ele me olhou pelo retrovisor. "Você já pode descansar." Então pagou o valor exato, sem gorjeta. Desceu e caminhou em direção à escuridão. Não o vi entrar em nenhuma casa. Esperei alguns segundos, depois arranquei. Olhei o relógio e marcava um horário que não fazia sentido. Tinha passado muito mais tempo do que eu lembrava. Foi a última vez que o vi. Depois daquela noite fiquei doente
e parei de trabalhar por algumas semanas. Quando voltei ao ponto de táxi, um colega comentou que um motorista conhecido tinha falecido meses antes. Ele me mostrou uma foto antiga do grupo. O homem da foto era ele. Não disse nada. O que eu poderia dizer? Provavelmente ninguém acreditaria. Com o tempo deixei o táxi e consegui um trabalho mais tranquilo. Às vezes sinto falta de dirigir à noite, mas não volto. De vez em quando vou como passageiro, e o motorista diz que fará só mais uma corrida, sinto aquele nó no estômago. Isso porque eu ainda me lembro daquela última noite.